começa o programa Quadrinhos nesta quarta-feira. Muito bem. Hoje temos duas pessoas que eu fico feliz em tê-las conosco. Porque ele é um dos nossos ouvintes mais assíduos, mais presentes, que demorou muito para conseguir trazer esse rapaz até o estúdio para gravar, para fazer esse programa com ele. É uma das figuras que mais incentiva, que mais às vezes dá pitaco, palpite sobre o que a gente está fazendo, que é o Naomi Malbrigades. Pois é, ele tem um nome engraçado mesmo. É esse aí o nome, sou eu. Pois é. E do outro lado nós temos aquela que me inspirou em ler uma das obras possivelmente mais alternativas e com um público mais fiel nos Estados Unidos, e infelizmente o Brasil a gente não consegue aplicar a mesma regra, que é a Dandara Palankoff, que também tem um nome engraçado. Pois é, todo mundo. Eu sou o único que tem nome normal aqui, Edson Wilson, então tranquilo. Os outros dois têm nomes. Tipo, é impossível vocês. É um programa exótico. É impossível vocês não serem reconhecidos. É possível não achar no Facebook. Pois é. Você acha com facilidade. E nós vamos falar de uma das obras mais legais e, infelizmente, que tem uma das trajetórias no Brasil mais difíceis e complicadas. É verdade. É bem verdade. A gente assume um pouco de responsabilidade nisso, mas é tudo força das circunstâncias, cara. Esse mercado de quadrinhos no Brasil é difícil pra cacete. Todo mundo sabe disso, cara. Mas a gente tá aí tentando trazer da forma mais, enfim, celerosa possível as histórias que a gente pode ter. Hoje vamos falar de uma obra do Sr. Moore. Só que não é Terry Moore. Terry Moore. Chamada Strange in the Paradise. Strangers in Paradise. No Brasil saiu corretamente, né? Ninguém inventou de colocar nenhum nome absurdo, graças aos deuses. Essa conseguiu sair. Pois é. Estranhos no Paraíso. Então, gente, vamos falar de Estranhos no Paraíso no programa de hoje. Dandara, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero que você se apresente de maneira formal. Quem é você? Por que você está aqui? E por que você vai falar de Estranhos no Paraíso? Eu sou a Dandara Palankoff e eu provavelmente, ou pelo menos assim, eu me considero, acho que a maior fã de Estranhos no Paraíso que existe nesse país. Que acabou tendo a sorte e a coincidência de editar o material que tem saído desde 2006 da série aqui no Brasil. Você trabalha na editora HQM, editora HQ Maníacos, que começou como um site. O site ainda existe, um site de fãs de quadrinho, voltado para fãs de quadrinho. E que acabou se tornando uma editora também, editando quadrinhos para fãs de quadrinhos. E que desde 2006 conta com Estranho no Paraíso no seu catálogo de títulos. Só para quem, se você ainda não sabe, se você não se atentou ao nome HQM, vamos só falar. A gente já falou de alguns programas atrás, já falamos de uma obra dessa editora, né, que o maior carro-chefe da editora no Brasil é Walking Dead. Sim, mas entre outros, exatamente, mas entre outros tem Invencíveis e alguns títulos independentes de autores como José Aguiar, autores brasileiros. E que começou agora com a linha da editora Valiant, que é uma editora criada há alguns anos por alguns veteranos dos quadrinhos da indústria americana, e que começou uma linha completamente nova de super-heróis, e a HQM entrou agora novamente com essa linha com edições mensais. Se não me engano é OX... Exxon Manoir. É o primeiro título. Exatamente. Então, já é uma editora que tem uma pequena bagagem e que no seu catálogo tem Tem um catálogo já que pode se dizer considerável. Acho que é um catálogo que tem títulos bem interessantes. Ok. Alguma outra fala, não me... Não. Ainda não? Ok. Bem, então já que você é uma das editoras, né? E já que você é uma das pessoas que mais entende de Estranhos no Paraíso... Pelo menos eu gosto de achar que sim.
Se você não for, alguém vai ligar daqui a pouco e dizer: não, Sou eu! sou eu, tá? Se Vai ter que provar. Pois Tem que tem que provar. provar. Não é Então, assim se por também. enquanto nada acontecer, você é possivelmente uma das maiores entendidas no Brasil de Estranhos no Paraíso. Então, antes de falar dos personagens, eu quero que nossos ouvintes entendam por que Estranhos no Paraíso é tão complicado no Brasil. As editoras que já passaram, que já tiveram Estranhos no Paraíso no seu catálogo. Essa é uma resposta que nem eu talvez saberia dizer. Primeiro que eu não sei dizer nem por que, no fim das contas, Estranhos no Paraíso apareceu no catálogo da Abril, em 1998, aqui no Brasil. Porque tudo começou com essa primeira minissérie, que foram as 3 primeiras edições que constituem o primeiro volume da série, que saíram assim também nos Estados Unidos pela Antarctic Press. E a Antarctic Press era uma editora que estava ganhando corpo no mercado independente norte-americano, ali no começo dos anos 90, mas em compensação nunca teve grandes títulos de muita expressão. Estranhos do Paraíso talvez seja o título de maior expressão da Antarctic Press naquela época. E eu não sei como isso veio parar no catálogo da Abril, que naquela época ainda se focava um pouco na Vertigo. O que eles tinham de quadrinhos adultos eram basicamente Vertigo. O primeiro quadrinho adulto que eu li na minha vida foi o Quadrinho da Morte, publicado pela Abril. E aí, eu não sei, talvez pela surpresa de algo tão díspare no mercado de quadrinhos do Brasil, porque é bem na verdade, se aquilo já constitui uma novidade no mercado americano, eu acho que no brasileiro, então, era muito surreal. E foi muita sorte ter parado, porque era muito diferente de tudo que estava sendo publicado. Mesmo dentro do quadrinho adulto, pegar essa temática, em vez de pegar coisas que a Vertigo normalmente está pegando, do sombrio, do místico, do sobrenatural, foi muito diferente, realmente. Eu não sei qual sorte que a gente deu, mas caiu no colo. Exato. Essa pegada que Estranho no Paraíso tem é realmente uma coisa que não existia nem lá nem cá. Mas vir pra cá foi ainda mais... Acho que talvez por essa surpresa ele tenha conseguido manter esse público fiel, que faz com que a série tenha uma sobrevida, digamos assim, até hoje. No sentido de ter esse público que demanda que esse material saia. Da Abril passou para Via Letra, que era uma editora paulistana que teve um papel bem importante, eu acho, nesse boom de quadrinhos independentes no Brasil, a partir do fim na virada dos anos 2000, em que muita coisa em formato livro voltava a ser publicada e distribuído para lojas especializadas, ainda porque as livrarias ainda eram um mercado meio incipiente. A Via Letra acho que teve um papel bem importante e colocou o segundo volume de Estranhos no Paraíso no seu catálogo. Tanto a Abril quanto a Via Letra só publicaram cada uma um arco. Depois disso, a Pandora publicou 2 e a HQM publicou subsequentes. Então a gente tem 4 editoras diferentes trabalhando com Estranhos no Paraíso. E uma das coisas que mais chama a atenção, a gente estava até conversando isso antes do programa entrar no ar, é que nenhuma delas recomeçou a série. Diferente do que normalmente acontece. Geralmente, as séries... Para quem não sabe, aí vai uma informaçãozinha bem rápida. As séries nos Estados Unidos elas são lançadas com começo, meio e fim. Né? As séries que a gente está falando vamos pegar como Preacher, Sem Balas, mesmo Fábulas, que está indo para os números 100 e lá vai pancada, mesmo Walking Dead com os números 100 e lá vai pancada nos Estados Unidos, vai chegar uma hora em que vai acabar. Diferente das normalmente mainstreams, como Homem-Aranha, que prosseguem, o tempo parece não passar ou não passar da mesma maneira. Pois é. Essas daí, elas seguem mesmo uma cronologia. Sandman, por exemplo, são 75 edições, se não estou enganado. Então todas as séries têm começo, meio e fim. E no Brasil, as séries acabam sofrendo de um mal. Quando passam de uma editora para outra, geralmente eles começam do zero. Eu acho que talvez pelo fato de que o mercado brasileiro ele ainda pode ser considerado poderia ser considerado quase que incipiente. Talvez a gente esteja no pico da diversidade do público de quadrinho no Brasil, como há muito tempo não se via. Algo parecido talvez tenha acontecido no começo dos anos 80, mas há muito que não se via tanto título publicado e um público tão diverso para uma mesma expressão, mas fragmentado em diversos gêneros.
algum tempo atrás, esse público talvez não estivesse tão fragmentado nos gêneros. Talvez ele tivesse... Ele é sempre muito momentâneo. As editoras buscam o que seria vendável. Estranhos no Paraíso acabou enveredando por esse caminho, justamente porque tinha um público segmentado, mas não conseguia formar um público novo. Assim como outras séries que já tinham uma demanda pela continuação dessas histórias. Era uma venda líquida razoavelmente certa, mas não conseguiam atingir um público novo. Eu acho que, por exemplo, Invisíveis também sofre desse mesmo mal, como a gente tinha começado antes, porque a gente não vê mais, mesmo a Panini, que está apostando em vários títulos de vários segmentos diferentes, não vê trazer os Invisíveis de volta. E é uma série razoavelmente curta, são 7 encadernados. É verdade. A Quando Panini ela- lançou um arco E e desistiu. parou. Normalmente quando ela relança Sem Balas e outras séries assim, você vê que está tentando buscar aquele novo público, né? Um novo público, e não que o público que já leu aquilo vá comprar num novo formato, enquanto Estranhos no Paraíso parece apostar no público que já tem. No público já tem. Então ela continua publicando para o público que já tem comprar os novos encadernados. Pois é. Apesar de que talvez essa seja justamente uma boa hora para trazer Estranhos no Paraíso Do um pouco início, mais né? para os holofotes e apresentar essa história do início, porque a gente tem uma geração que está entrando em contato justamente com essa diversidade dos quadrinhos, que pode descobrir materiais um pouco que fujam um pouco de certos clichês que se tem na nossa concepção de o que seja uma história contada nos quadrinhos, e que tem a ver com uma questão muito atual, que é realmente a homoafetividade. Estranhos no Paraíso tem um viés como a mesma simpatizante, digamos assim. Estranhos no Paraíso tem um viés quase simpatizante, porque tem um dos primeiros casais lésbicos estabelecidos dos quadrinhos, mas que perdura, tem aquela tensão romântica e sexual, mas que trata da questão afetiva sem necessariamente apelar para a dor. Sem apelar para o cômico forçado também, para aqueles estereótipos de todo dia que a gente costuma ver quando estão lidando com as relações homoafetivas, sem desmerecer essas mídias que fazem dessa maneira também. Mas achei interessante a primeira vez que eu vi essa nova maneira que ela lida. Uma coisa que eu achei muito bacana, acho que você vai lembrar até melhor que eu, é como esse primeiro arco de 3 edições, ele parece até levar a temática diferente do que abre depois. Quando eu li as 3 primeiras edições, né, quase daquele tom autobiográfico, eu voltei assim e falei, quem é o autor? Isso aqui é uma história autobiográfica, que ele vai bem mais... Depois entram arcos em que a história envereda por situações mais perigosas, aventuras, mas aí de tempo em tempo ele volta, né, e fala, ó, a vida real. Ele faz um casamento, achei esse casamento do Terry Moore na temática muito legal, e nas 3 primeiras edições isso já bateu para mim. Nas 3 primeiras edições, quando eu li as suas, inclusive, que você me passou, eu li elas e falei, nossa, que interessante. Bacaninho o jeito que ele lida com ele, sem forçar. A temática está ali, a relação homoafetiva está ali, sem precisar forçar nem pro drama pesado. Não é aquele, eu amo ela, eu a amo, mas ela não é lésbica, ou então eu sou uma lésbica que tem esses trejeitos todos estereotipados. Abrange de uma maneira bem natural. A primeira coisa que me veio à cabeça, acho que acontece muito no leitor, é voltar e falar, quem é esse autor? De onde é que ele tirou essa experiência toda? Porque ele escreve de uma maneira bem bacana sobre isso. E talvez uma das coisas mais interessantes, assim, no Dia dos Namorados, nós falamos sobre o casamento do Estrela Polar, que nos Estados Unidos foi um grande boom, fez um grande barulho. E a gente, tanto eu quanto o Samuel, a gente explicou bastante isso, porque a visão que muita gente teve é que a Marvel utilizou uma fala do Barack Obama para se valer para ganhar a revista. E a gente falou, olha, uma revista quando é lançada, ela é pensada. Sim. Ninguém pensa. Pra vocês terem uma ideia, Leone e eu fizemos um programa há muito tempo atrás sobre o 11 de setembro, numa das comemorações do 11 de setembro, a gente fez um programa sobre os quadrinhos que saíram no 11 de setembro, e a Marvel, na época, lançou o Homem-Aranha 11 de setembro, que foi criticada, pichada. Eu acho que ainda tem essa edição, a versão brasileira dela. Pois Toda a capa toda preta. E muita gente falou mal, muita gente disse, mas o 11 de setembro aconteceu em, óbvio, setembro, e a revista de dezembro.
Ou seja, eles tiveram que parar as prensas, pegar 2 autores e falar, olha, vocês vão fazer disso e é para correr. E ainda assim levou, né, um certo tempo. Exatamente. Então, quando a gente foi falar do quadrinho sobre o Estrela Polar, a gente teve essa preocupação de falar, olha, o tempo inteiro para quem pegar a revista, vai sentir isso, que as 3 histórias, nas 3 revistas que saíram, o tema não mudava muito, era o casamento dos dois, acaba indo parar no casamento. Mas eu acho que não, eu acho que para quem lê Estranhos no Paraíso vai perceber que tem essa diferenciação muito grande entre o Jean Paul e o Kyle e Estranhos no Paraíso. Tem horas que o quadrinho o Samuel, a gente comentou isso algumas vezes, tem horas que o quadrinho da Marvel parece assim, eu tenho que cuidar do meu amor. Só que a impressão que tem, que se você tirar algumas vezes, dá uma pequena sensação que se você tirar um parceiro e colocar uma parceira, quase que funciona do mesmo jeito, quase que dá pra... Estranhos no Paraíso não tem isso. Eu ainda não consegui entender, desculpa. Não é simplesmente substituir, Não é ele mostra substitu- a relação diferente. Ele não pega como, talvez a Marvel sim. faça mais uma relação bem heteronormativa e simplesmente coloca ali que é um outro homem. Entendeu? Enquanto em Estranhos no Paraíso ela pegaria uma relação mais realista, uma maneira diferente dessa relação acontecer. Entendo. Você não faz simplesmente a substituição. Você não vê aquela mesma história que inclusive cabe a gente explicar um pouco dessa história daqui a pouco, da Catiúcia e da Francine. É verdade, a gente está e falando fala, tempo ainda não contou, né? na verdade, qual é a premissa da história de Estranhos no Paraíso. Não cabe Acho que você é importante. substituir ali por um menino e a história caberia igual. Não, até porque na verdade tem um menino, né? Porque tipo, Tem um a menino questão que é vai caber na justamente essa em brincadeira. Estranhos no Paraíso. É, na verdade, um triângulo amoroso. Explica aí pra gente Então no começo. explique. Então. Bom, Estranhos no Paraíso começa basicamente com essa relação entre 2 amigas, a Kachu, que é apelido de Katina Chuvansky, e a Francine, que são amigas, dividem um apartamento, foram amigas na adolescência, no colégio, e aí passaram um tempo separadas, para depois se reencontrarem e morarem juntas e descobrirem que são apaixonadas uma pela outra. A questão é que a Francine é muito relutante em aceitar esses sentimentos por parte dela, por ter vindo justamente de uma criação muito tradicional. Então, isso inclusive é interessante de colocar, porque na verdade, quando eu disse que Estranho no Paraíso trata da questão da homoafetividade sem dor, sem dor, na verdade, sem os pudores de mostrar essa relação de uma forma muito clara, mas existe toda a dor envolvida da tensão amorosa, que na verdade constitui o cerne da trama, porque Estranho no Paraíso trata realmente das relações dos seus personagens, apesar de, como a gente falou, a história evoluir para certos pontos que não eram esperados em um primeiro momento e que expandem o universo temático da série. Mas ela ainda volta a ser sempre uma história que se concentra nos sentimentos dos seus protagonistas. Então a gente tem a Kachu e a Francine. A Francine tem um namorado com o qual a relação não vai muito bem, enquanto isso a Kachu se mostra cada vez mais apaixonada por ela. E aí aparece esse terceiro vértice que a gente estava falando, que é o David, que é um cara que encontra a Kachu, se apaixona por ela e ela não sabe muito bem o que fazer com isso, porque sente que é um amor dedicado, que é um amor puro e tal, mas ela é apaixonada pela amiga, ela é lésbica, ela tipo, tem todo um background, digamos assim, que a levou a instituir as relações da forma como ela institui, inclusive com o David, de perceber que não consegue deixá-lo ir por conta da pureza do afeto que ele dedica a ela. E aí os 3 vivem diversas situações, tanto nas suas relações, quanto com os passados que os envolvem, quanto com o mundo que os cerca, para que a série realmente tenha durado as 100 e tantas edições que durou ao longo de 10 anos. Então é uma série que já está encerrada. É uma série que nos Estados Unidos está encerrada. Foi encerrada quando?
em 2008, salvo engano. 2008 ou 2009, mas eu acredito que seja 2008. Programa Quadrinhos voltando depois de 2 paraísos. Muito bem. Dandara, você falou. Só que você não falou de uma coisa importantíssima. O que seria? Quem são basicamente as nossas personagens e um pouquinho do passado delas? É verdade, você ficou bem ao passado. Bom, a Katina Chovansky e a Francine Peters. Pode dar spoiler? Pode dar spoiler? Não tem como falar o do passado, então vamos usar esse pedaço para os ouvintes. Não tem como falar do passado dos personagens sem dar um pouco de... Aí é que tá. Gente, vamos... dessa vez vai ser um programa com spoilers permitidos até uma certa parte. Isso, só inicial. Por que eu vou falar? Por que poucos spoilers, só aquela tirinha pra instigar. Pra quem não sabe... Instigar, um sinopse. Pra quem tá ouvindo o programa pela primeira vez, spoilers no mundo nerd, não é no mundo dos seriados, quadrinhos e afins, é quando fala aquele final, é o famoso falar o final do filme. Isso é o nosso spoiler. Então, te contar antes de acontecer, estragar a surpresa. Pois é. Você. É igual ver. Não é mais um spoiler, porque eu acho que é um filme que já tem quase 10 anos, sem brincar. Mas é como ver o Sexto Sentido. E o menininho falar: eu vejo pessoa morta, eu vejo pessoa. E alguém falar que na verdade quem é o morto. Aí você perde, assim, o filme. Com certeza. Se esvai. Então, é uma heresia dentro do mundo nerd. Pois é, uma heresia. Falar isso é. Quando se faz, se avisa antes. Tá o spoiler que tá vindo. Então, assim, só lembrando que, como o quadrinho saiu pela Abril, saiu pela Via Letra, saiu pela Pandora e agora pela HQM, a gente vai falar spoilers, ou seja, vai falar o que aconteceu até o que foi publicado pela Pandora. Daí em diante, corre atrás. É surpresa. Bom, a questão é que, como a gente já dito antes, a Francine e a Katia se conheceram adolescentes, mas por conta de uma série de razões, a Katia precisou abandonar a cidade onde elas viviam. E elas se reencontraram alguns anos depois e acabaram morando juntas. O que a Katia passou nesse tempo em que ela e a Francine estiveram separadas é que é muito definidor, não só para a personalidade da personagem, como obviamente para o futuro da trama. Isso tem uma série de desdobramentos. E o David, esse terceiro vértice que é apaixonado pela Katia, tem uma ligação bem íntima com esse passado dela. Mais do que o sentimento por ela, existe esse elo que uniu os dois. Então, grande parte da série, quando não está focada, quando o desenrolar dos acontecimentos não é focado na interação entre esses três personagens, ele se dá a partir de ramificações desse passado que envolve principalmente a Katia e o David. E o que é interessante de colocar é que esses desdobramentos têm um quê de novela policial. Sem dar muito spoiler, ele acrescenta alguns elementos que podem ser um pouco díspares para o que se tinha acostumado a ver no início da série, mas que quando você coloca no todo, dá exatamente a medida que muitos fizeram já da história. Que é dizer que Estranhos no Paraíso é um ótimo seriado em quadrinhos. Estranhos no Paraíso tem um ritmo de seriado televisivo muito grande. No sentido de que, por mais que todos os seriados, pelo menos a imensa maioria dos seriados norte-americanos que você analisar, eles têm como força motriz a relação entre os personagens, tensões muito exacerbadas, com um pano de fundo. Um arco de aventura. Um arco de acontecimentos. Por mais que ele seja desenvolvido, por mais que ele seja refinado, sempre vai ter um destaque muito grande dentro da história,
como os personagens se relacionam entre si. Sem querer te cortar, mas já metendo o facão, um ótimo exemplo disso seria o seriado do House. Do House, Exatamente. tipo talvez Exatamente. seja o seriado que mais se aproxime. Enquanto aquela trama de aventura se desenvolve, serve para que você conheça mais da relação dos personagens, né? Uma coisa que o Terry Moore faz muito é esse artifício de viagem no tempo. Né? Você está numa época, você vai lá no passado para contar uma coisa, você está no futuro 15 anos depois para mostrar já um resultado e volta um pouquinho para falar como eles chegaram nesses 15 anos depois, já que todo mundo ficou curioso. Ele tem uma brincadeira com o tempo bem interessante, sempre trabalhando isso que a Admiral está falando, essa relação dos personagens. Né? E aos forçado, poucos né? entregando, não fica forçado, vai entregando essa trama e essa aventura, essas aventuras em séries, para você descobrir um pouco mais do passado deles, para ir desenrolando essa relação entre os personagens. O Terry Moore trabalha essa humanidade dos personagens de maneira muito sublime, muito bacana. Eu acho que uma coisa que a Dandara ainda não falou é que a Francine tem um relacionamento inicial para lá de conturbado. Sim. Esse namoro da Francine, que é justamente o que coloca a primeira tensão entre as personagens, que é o fato no primeiro arco, que é o fato de a Francine sentir que tem esse sentimento conflitante pela sua amiga, mas está no caminho que lhe sempre foi imaginado, que traz uma série de questões, inclusive sobre qual é o papel do feminino dentro de uma relação perante a sociedade e tudo mais. No fim das contas, a Francine namora com esse personagem, que é o Fred. É um namoro que, tipo, nesse primeiro momento já é mostrado em crise. E ela se submete a ele por achar que é o curso das relações. A infelicidade talvez seja momentânea, mas ela está no curso certo. Encontrar um cara, casar, ter uma casa de cerquinha branca, um cara que tem uma profissão respeitada socialmente, digamos, é um advogado, no caso do Fred, mas que a faz infeliz por uma série de razões, por uma série de dinâmicas nas quais a relação dela se constitui. Mas ela não acredita que possa ser de outra forma. O choque para ela é justamente que isso pode ser não apenas com outro comportamento, mas com outro gênero. Então aquilo é um grande choque na cabeça dela. O Fred é esse gatilho do descobrimento dela, mas é um personagem que acaba durando pelo resto da série. Muito tempo, inclusive, como alívio cômico. Ele é uma caricatura bem estereotipada do que se espera do macho moderno, sabe? Mas o que é muito interessante é que nem ele acredita na caricatura. Ele a todo tempo tenta se mostrar como tal, mas ele a todo momento se mostra como uma pessoa que também é meio que vítima dessas pressões sociais. Frustrado. Eu tenho que ser aquilo que a sociedade espera de mim. Sim, e não conseguir, na verdade, o que eu realmente gostaria. Não só com relação ao que a sociedade espera dele, mas as próprias carências afetivas e íntimas dele. No sentido de que, todos nós esperamos algo das relações que a gente mantém, dos parceiros que a gente espera ter para nossa vida. E do que faz a gente realmente feliz. E é interessante como ele realmente consegue muito daquilo que seria bem visto pela sociedade, mas ele nunca está satisfeito. Ele é um homem mostrado na maior parte do tempo como um cara triste. Ele está sempre triste por alguma razão. Fica evidente que ele usa uma máscara, né? Que ele tem noção da máscara que ele usa, que ele não está satisfeito com aquela máscara. Mas que não consegue entender como seguiu a programação e não consegue ser um cara satisfeito. E a Francine acaba representando muito disso. Durante grande parte da série, isso é um spoiler que pode até ser contado, porque já no primeiro arco não existe mais possibilidade de Fred e Francine voltarem a ter algum envolvimento amoroso.
Mas ela meio que representa pra ele aquela que tem uma expressão em inglês pra isso, que é the one who got away. Aquela que escapou, sabe? É a mulher que ele perdeu e que começa a representar toda uma gama de sentimentos positivos que ele poderia ter na vida dele e que no fim das contas talvez nem fosse a mulher certa pra ele. Mas foi esse acontecimento no qual na separação deles, no qual ele vislumbrou que o que ele esperava, o caminho que ele estava seguindo, o que ele esperava que fosse torná-lo realmente feliz, não ia realmente completá-lo. Uhum. A realização de que foi o erro deles de não ter conseguido tudo aquilo que ele idealizou nela, né? Que ele começa a idealizar. Exato, porque no primeiro arco ele e a Francine terminam e de uma forma não muito amigável, e a Catu se envolve no meio e por ter visto que a amiga saiu bem magoada. Amiga protetora, né? Amiga protetora. Acho legal isso que a gente estava falando, o jeito que ele trabalha as relações humanas. Você vê um personagem como esse que uma primeira olhada pode até passar como uma coisa assim, né? Um personagem secundário e tem tudo isso que a gente investiga nele. A relação da Catu com a Francine, que tem essa proteção, e não é simplesmente porque ela é apaixonada, mas uma proteção de amigo. O jeito que as relações vão indo. A Catu sabe bem, já tem mais ou menos resolvido a sexualidade dela. Enquanto Sim. a Francine está assim. E independente disso, a Francine sabe do amor que ela tem pela Catiúcia. Você vê vários níveis de relacionamentos humanos entre os personagens ali. É muito bacana o jeito que o Terry Moore trabalha esses relacionamentos. E ele não deixa escapar muito, né? O negócio do... Ele fez uma obra muito bem costurada. Sim. Em que não dá ponto sem nó, não fica sobrando quando acaba. Quando você está lendo a obra, até a própria ideia do David, por exemplo, a vida, o porquê que a Catu e o David entram num problema. Porque, se não me engano, foi até o arco da terceira editora, da Pandora, que o momento onde a gente descobre quem é o David. Uhum. A história na verdade, dele. já vem antes, no segundo arco, já na Via Lettera, a gente sabe como o David se atrela ao passado da Catu. Mas a gente tem uma ideia, mas assim, eu acho que, se eu não me engano... Não, é no próprio arco da Via Lettera, que é o Sonho com Você. Que revela o Mas passado. no terceiro, que é o da Pandora já, o A Vida é Bela, ele tem um desdobramento maior para ambos. Mas é quando você sabe como ele realmente se posiciona nesse tabuleiro, digamos assim, que seria o passado da Catu, porque são várias coisas, muitos outros personagens, tudo vem realmente assim desses, acho que são cerca de 5 ou 6 anos em que ela sai da cidade em que ela conheceu a Francine, vai para Los Angeles, tem toda uma outra vida e aí volta fugindo, inclusive, dessa vida. Acho que dá pra falar o porquê dessa vida, não é? Dá pra dar um spoiler. Dá pra dar um spoiler? É porque assim, é como eu tô falando, quem for pegar a Estranhos do Paraíso agora já tem que obrigatoriamente saber um pouco disso, porque eu não sei até que ponto é fácil encontrar em sebos ou tentando encontrar via internet. Eu já tentei fazer isso e foi meio frustrado. Principalmente o da Abril é uma raridade. O da Abril hoje em dia já é raridade. O da Violeta nem tanto. Acho que ainda dá pra achar. Sim. Acho que pesquisando um pouquinho. O problema da Pandora é que foram revistas... A gente tem planos de relançar os primeiros volumes agora, mas ainda porque talvez espere um pouquinho, infelizmente. O problema da Pandora, na verdade, é porque foram revistas estilo americano, né? Então, a Pandora publicou o primeiro arco deles, que seria o terceiro arco da cronologia, num formato livro. Que eles costumavam publicar muita coisa. Mas depois disso eles começaram a publicar a série de forma mensal. Foi a única vez que Estranho no Paraíso foi publicado no Brasil mensalmente, mas não durou nem 5 edições, talvez. Não chegou a nem... Acho que talvez 8. Um pouco mais, desculpa. Se não me engano, chegou a 8... Se eu não estou enganado, chegou a 8, 9. Aí, por aí. Foi mais ou menos no meio do arco seguinte. Aí virou a famosa mítica da 10ª edição, ou de fazer um ano que não vai. Virou a mítica de fazer um ano que aí
não chega. Teve toda a complicação da troca de editora que, enfim, foi todo um imbróglio envolvendo os contratos que a editora tinha contrato ou não para publicar, enfim. De qualquer forma... Além do problema, né, do público, também tem um problema editorial. Ainda teve um problema editorial. Mas, enfim, esse pequeno período da Catu, enfim, voltando à questão do passado da Catu, a Catu, na adolescência, fugiu de casa porque era abusada pelo padrasto, de várias formas em que essa palavra pode ser aplicada. Com a conivência da mãe, que, enfim, por várias razões, a gente sabe que muitas pessoas conseguem inventar motivos para suportar certos abusos, principalmente quando eles não são cometidos conosco. Mas, de qualquer forma, ela sofria esses abusos por parte do padrasto, fugiu para Los Angeles e se envolveu com um submundo de prostituição, tráfico de influência e criminalidade barra pesada. Assim. E acabou se tornando uma figura um pouco vital em um esquema de uma criminosa, de uma mafiosa, uma espécie de eu não diria nem de Al Capone, mas de Scarface. Uma espécie de Scarface, de saias completamente depravada. E quando percebeu a necessidade dela de fugir disso, não percebeu que talvez ele estivesse trazendo muito desse passado consigo, que dura por muito e muito tempo ainda na história, e é o que dá o toque de ação que a série do Terry Moore tem. Quando começam as aventuras aventurescas. Quando começam as aventuras aventurescas. E é por isso que tem essa coisa da TV, porque a TV tem muito isso de mesclar um pouco dentro de um gênero, trazer características exacerbadas de outro gênero. Uhum. Então, Estranho do Paraíso é uma história de amor que também tem muita ação, aventura, e toda aquela coisa assim de ação, aventura, comédia, drama. Comédia, é verdade. Tem um pouquinho de tudo embalado por uma influência da cultura pop setentista e oitentista que o Terry Moore tem. Não só na estética da coisa, mas na forma como ele conta a história. Se você por acaso for pegar alguma revista, se você agora for tentar buscar alguma revista e principalmente encontrar, você vai notar que tem músicas. Isso é um dos detalhes que eu até conversei com a Dandara antes. Geralmente a gente procura pegar músicas, quando o quadrinho fala de música, a gente tenta correr atrás dessas músicas. Dá um trabalhão, às vezes, imenso. No caso do Estranhos do Paraíso, não é diferente. Tem muita música no quadrinho. Só que tem um detalhezinho, o porquê a gente não está usando as músicas do quadrinho no programa de hoje. Então, Estranhos do Paraíso tem muitas referências musicais soltas pela história. Letras de músicas, partituras de canções até. Mas a questão é que a imensa maioria dessas canções são compostas pelo próprio autor, que só as gravou e, na verdade, só as disponibilizou pelo menos uma vez. Não sei quantas gravações ele já deve ter feito na vida dele, talvez ali com o computadorzinho dele, ele pegou uma guitarra, tocou uns 3 acordes, mas ele colocou as demos que ele gravou uma vez no site. Quem baixou, baixou, quem não baixou, não sei se baixa mais. Mas são todas canções originais e o que é interessante é que elas ajudam a constituir o universo que compõe Estranhos do Paraíso, porque quase todas essas canções são assinadas por um artista chamado Griffin Silver, que na verdade seria uma espécie de alter ego do Terry Moore, o alter ego musical do Terry Moore. Muitos dos quadrinistas assim que a gente gosta, no fim das contas, parecem que são meio que músicos frustrados, né? Porque o Alan Moore tem uma banda, o Grant Morrison fez um gibi também sobre um alter ego superstar da música dele, que eu não tô lembrado o nome agora. Nerd que queria ser rockstar. Nerd que queria ser rockstar, cara, impressionante. Acontece bastante. Né? Então o Terry Moore tem uma série de canções que se entremeiam na sua história, assinadas por esse Griffin Silver, que chega a se tornar inclusive um personagem dentro da trama de Estranhos do Paraíso, um pouco mais pra frente. Mas é interessante inclusive você tentar formar um pouco essas músicas na sua cabeça.
Eu, inclusive, cheguei a baixar esses demos que o Terry Moore gravou, mas eu nunca cheguei a escutar. Porque eu acho que tinha um pouco dessa magia sinestésica do quadrinho envolvido nas canções que ele colocava. A coisa de você imaginar o som. Então, quando eu via uma música do Griffin Silver numa história de Estranhos do Paraíso, eu tentava imaginar como ela soava, de acordo com as referências que o Terry Moore soltava do que seria para ele o rock and roll. O Terry Moore é um cara que gosta de King Crimson. O Terry Moore é um cara que gosta de Beatles. Então você fica vendo essas influências que ele tem, tentando constituir o som que ele imaginava que seria do Griffin Silver. E aí você tenta pegar aquelas letras e compor uma melodia na sua cabeça. Você não quis destruir isso ouvindo. Eu acho uma que foi música isso que aconteceu. Mas é uma das coisas mais legais do quadrinho, essa relação, né, do autor com o leitor. Essa parte que você cria. O cara passa uma coisa ali pronta, mas não é totalmente pronta. É o tempo do autor e o tempo do leitor trabalhando junto. Tem um contrato ali acontecendo. Então, às vezes, uma música, uma coisa extra assim quebra isso. Tira um pouco sua liberdade de imaginar isso. E no Estranhos do Paraíso isso acaba se tornando essa ligação entre autor e leitor. É bem estreita. Independente de estar ele nos Estados Unidos e nós no Brasil, acaba mesmo assim a obra tem uma proximidade muito grande, muito forte. Eu acho que justamente por conta desse aspecto humano mesmo. E também há de se considerar o aspecto do nicho. Não tem como negar que pelo fato de que Estranho do Paraíso foi um dos poucos quadrinhos que trouxe realmente a questão da homoafetividade em destaque, que ela adquiriu um público gay bem forte. Isso é um fato. Um dos prêmios que, inclusive, Estranho do Paraíso coleciona é um prêmio de uma associação de gays, lésbicas, simpatizantes travestis, transgêneros, que é a GLAAD. Eu não lembro o que significa exatamente agora, mas é a GLAAD, GLAAD, que distribui prêmios para obras artísticas que trazem essa questão. E Estranho do Paraíso foi um dos vencedores na categoria de literatura, inclusive justamente porque tinha que ser encaixado em algum lugar. Eles não tinham a categoria de quadrinhos, justamente porque era uma coisa que não acontecia, então não tinha por que se pensar. Prêmio. Mas caralho, olha só, aconteceu uma história em quadrinhos, eles têm então a literatura, que é o mais próximo. Mesma coisa do Mouse, por exemplo, quando ganhou. Teve que criar uma categoria. Isso tem que ganhar porque saiu no jornal e tudo mais. E vamos criar uma categoria especial. O único quadrinho que ganhou um Pulitzer até hoje. Pois é. Especial. Pois é, uma obra especial. Bem, tudo isso, Dandara, vale dizer que está saindo um arco agora. A gente acabou de publicar um arco, o 7º arco, o 3º pela HQM, que chama Santuário. É um arco que tem... Rapidinho, tem uma das capas, ao mesmo tempo, mais belas e mais solitárias de Estranhos no Paraíso. Sim. A capa é realmente um... Qual dela do Santuário? A do banquinho sozinho? A do Santuário. Essa é a imagem da sobrecapa. A gente tem publicado várias as nossas edições com sobrecapas, mas elas não correspondem geralmente a uma imagem da história em si, porque as edições originais não têm sobrecapa. Verdade seja dita, a edição que a HQM faz é a edição mais bem cuidada que Estranho do Paraíso já teve no Brasil. Tanto em formato quanto em qualidade editorial, assim, o trabalho que a gente faz, apesar de estar sendo lento, é moroso, porém bem feito. Moroso, porém bem feito. É tipo eye candy, assim, tipo, todas as nossas edições são muito bonitas. E essa é uma imagem que na verdade vem do 2º arco, mas que a gente achou que casava plenamente com a imagem da capa em si, justamente pela sensação de solidão. Mas a imagem da capa original do TP, que é o encadernado, ela é realmente, assim, solitária e plácida. Que representa bastante o momento que acontece nessa parte da história. Que é um momento em que, novamente, os personagens se voltam para si e deixam algumas coisas aflorarem, sabe? Bem, Dandara,
Para terminar, eu deixei a última pergunta para o final, é a pergunta que eu acho que é a velha cereja em cima do sorvete. Terry Moore deu uma bênção para a HQM lançar Estranhos no Paraíso. Conte-nos um pouquinho desse envolvimento. Bom, o que aconteceu é que a última editora a publicar Estranhos no Paraíso teve um fim um pouco conturbado, no qual houve uma participação bem intensa, inclusive dos fãs da série, que é aquilo que a gente estava falando. O público é bem fiel, bem envolvido com a história. E quando a HQM surgiu no mercado de quadrinhos enquanto editora, porque como a gente tinha dito antes, era um site que publicava notícias e artigos relacionados a quadrinhos, e que resolveu entrar no mercado enquanto editora, enquanto publicadora do material que ela considerasse interessante no cenário. E aí, quando a HQM surgiu, que ela resolveu que queria que Estranhos no Paraíso fosse um dos títulos do seu catálogo, eu já estava na equipe, eu já trabalhava para eles no site e acabei revisando o primeiro volume do primeiro gibi deles, que foi Invencível, que é um gibi de super-herói, escrito pelo Robert Kirkman, que é o mesmo autor de The Walking Dead, que é uma história bem interessante também, que reinventa alguns clichês do universo de super-herói. Quando eles decidiram então que queriam Estranhos no Paraíso também no seu título, eles resolveram que queriam entrar em contato direto com os Moore. Os Moore, eu digo o Terry e a esposa dele, que é a editora executiva dele. Caralho, esqueci o nome dela. Ah, preocupa não, a gente esquece das coisas de vez em quando. Isso é normal por aqui. Facinho de achar no Google depois, gente. Enfim. E aí eles resolveram que a gente devia tentar esse contato próximo e apelar para o fato de que nós éramos também fãs do material e que seriam fãs cuidando do material dele. Que existia um público muito fiel à série e que esse público gostaria de ter esse material ainda circulando no Brasil, apesar das confusões que haviam acontecido anteriormente. Então, a gente ligou para o Terry Moore publica pela própria editora dele, a Abstract Studio, que Estamos aqui tentando achar o nome da esposa do Terry Moore. Tá complicadinho. A gente consegue Tão chegar lá. complicado, os meninos A gente acha. me desconcentraram um pouco aqui. Agora eu tô realmente importante envergonhada citar de isso, ter né? esquecido o nome dela, porque na verdade eu lido muito mais com ela no processo Ela é que faz o contato. Ela é né? que faz o contato, ela é que cuida dos negócios dele. E é Robin Moore. Robin Moore, que é um nome que eu tava tentando, que é um nome ambíguo dentro da língua inglesa. Eu sabia que era um nome ambíguo, eu não conseguia lembrar. Robin Moore. Pronto. Eu espero que Fácil. ela nunca... Desculpa, gente, mas eu espero que ela nunca escute isso pra não saber que eu esqueci do nome dela. Pois é, achei legal isso que você comentou, que é importante falar, né? Que ele tem uma editora própria. Sim. Então esses direitos dos personagens dele nessa editora, os trabalhos dele nessa editora, todos eles são dados diretamente com ele e com a mulher dele. Sim, exatamente. Todas as séries que ele chegou a publicar, porque depois de Estranhos no Paraíso ainda houveram mais 3, fora algumas edições especiais de outros trabalhos que ele chegou a desenvolver, todas são pela Abstract Studio, que ele criou quando viu que poderia dar prosseguimento sozinho a Estranhos no Paraíso. Bom, enfim, mas para resumir, o que aconteceu é que a gente entrou em contato próximo com o Terry e com a Robin. E disse que a gente gostaria de publicar o material e que éramos fãs e que que tínhamos uma ligação. E eu me coloquei pessoalmente para dizer que seria responsável pelo título e expliquei a minha ligação pessoal com Estranhos no Paraíso, pelo meu histórico enquanto leitora mesmo, assim, de ter conhecido a história no começo da adolescência. Você tinha falado, né? Uma produção de fã para fã, né? Sim. E de ter me identificado muito com os personagens, de ter percebido a novidade que era dentro do que eu conhecia do universo de histórias em quadrinhos. E por isso foi uma série que sempre me marcou muito enquanto leitora de quadrinhos.
que sempre esteve comigo, desde que a minha percepção do que poderia ser a expressão artística quadrinhos, do quanto ela poderia ser ampla. Estranho do Paraíso foi um dos títulos que me ajudou nessa compreensão. Ajudou a ampliar, né? A gente enxergar essa possibilidade. Exatamente. Com certeza. Então, a gente meio que fez esse apelo sentimental quando a gente entrou em contato com o Terry Moore para publicar o título com a Robin Moore. E eles meio que simpatizaram com a ideia de ter seu trabalho cuidado em outras terras por alguém que tivesse um apreço mais do que mercadológico, mais do que com aquela distância editorial, mas de fã mesmo, de paixão, assim, de querer que aquilo alcançasse um público que pudesse tocar tanto a eles quanto tocou a mim e a nós. Quais foram os arcos que a editora já lançou até agora? Aí, desde então, a gente conseguiu publicar 3 arcos, sendo que houve um hiato muito grande do segundo para o terceiro, verdade seja dita, porque a editora passou por dificuldades. A verdade é que a editora passou por dificuldades. É uma editora pequena, dentro de um mercado muito difícil. O mercado brasileiro de quadrinhos é muito difícil, sempre foi, talvez desde a época em que o Adolfo Eisen encerrou a Ebal. E todo leitor de quadrinho vivencia um pouco isso aí, né? Tem um pouco dessa noção da dificuldade. Tá melhor, com certeza tá melhor, e eu acho que talvez seja essa uma das razões pelas quais a HQM ainda tá aí, batalhando para levar o seu carinho de fã de quadrinhos para outros fãs de quadrinhos. Enfim, o que acontece é que foram só 3 arcos até agora, que são Inimigos Mortais, que é o 5º arco dentro da cronologia de Estranhos no Paraíso. Rapidinho, Dandara, esse Inimigos Mortais, que por acaso foi o último arco lançado pela Pandora. Eles começaram a lançar. Sim, eles começaram a lançar ainda dentro do esquema de revista mensal. Exatamente. A gente o que deu aí vem uma coisa de quem eu que estava lendo, por exemplo, deu um ódio terrível, porque começa um novo arco e parar no meio do arco. É aquela coisa meio, tá, e agora? Será que é mais uma série que... Em compensação, talvez esse seja um dos poucos suspensos em que Estranhos do Paraíso no Brasil teve uma resposta um pouco mais rápida. Quando a Pandora cancelou, a HQM anunciou que ia retomar a publicação num tempo relativamente curto, dentro do que era o cenário de quadrinhos naquela época. Sim, e talvez a única republicação, né? Foi menos esse início de arco. Exato. Se é que dá pra dizer, né, de republicação. Esse início do arco. As primeiras edições, talvez, acho que pela Pandora chegaram a sair as 2 primeiras edições do arco. Então, como a gente publicou encadernado, assim, foi uma republicação, mas ao mesmo tempo não foi. Não tinha como republicar o arco dando só o final. Exatamente. Não, isso não cabe nem dentro da própria proposta do que é realmente o encadernado. Mas essa foi a nossa estreia, então, no 5º arco cronológico, que seria Eu Sonho Com Você. O 6º arco, que foi Tempos de Colégio, que é um flashback dentro da história em que a gente descobre como a Francine e a Catiú se conheceram na época da escola e as razões que a levaram a fugir de casa. E agora, depois de um hiato causado por essas dificuldades, no começo desse ano a gente retomou a publicação com Santuário, que é um arco que inicia um novo panorama na história, dentro da cronologia de Estranhos no Paraíso. Até o 5º arco, ele meio que estabelece alguns elementos primordiais dentro do universo dos personagens de Estranhos no Paraíso. O 6º arco é esse flashback, e Santuário coloca alguns pingos em alguns is, mas traça alguns T's que ainda precisam ser completados com o tracinho, sabe? Ele dá algumas respostas, mas também oferece novas perspectivas para a história. Então, retomando assim, toda a cronologia que a gente tem no Brasil, a gente tem o 1º arco, que foi publicado pela Abril, e foi republicado também pela Pandora no encadernado. Na Abril ele foi as 3 edições mensais, 3 revistas de uma minissérie. O modelo americano. Isso, o formato americano. A Pandora chegou a republicar
talvez ele seja o mais fácil de achar. Esse arco não tem nome, então é Estranhos no Paraíso, volume 1, simplesmente. O segundo arco foi publicado pela Via Lettera, se chama Sonho com Você. Na Via Lettera ele tem 2 volumes, 2 livros, apesar de constituir um arco só. Aí começa a publicação da Pandora com A Vida é Bela, que é um encadernado. O arco seguinte, que é o quarto, se chama Love Me Tender, que não tem tradução porque é uma referência à canção do Elvis. E o quinto arco, que foi iniciado pela Pandora e continuado pela HQM, republicado, finalizado, digamos assim, por nós, Inimigos Mortais. O sexto, Tempos de Colégio, e o sétimo, Santuário. O próximo, que é o oitavo, está em vias de publicação, a gente espera que saia até agosto. Chama-se My Other Life, então numa tradução ao pé da letra seria Minha Outra Vida. Provavelmente esse vai ser mesmo o título do arco, porque não tem grandes problemas de tradução. E a gente espera que esse ano também saia o nono, que se chama Child of Rage. Ainda sem tradução, mas eu acho que Filha da Fúria talvez seja um nome bem adequado. Olha aí. A possibilidade de 2 novos encadernados de Estranho esse ano. Se tudo der certo, o plano é esse. Bem, gente, como eu sei que já estourou o tempo, então, Dandara, muito, mas muito, mas muito obrigado por você ter cedido o seu corrido tempo para obrigada a você pelo convite. Sentar nesse banquinho e ficar falando sobre uma das obras mais injustiçadas. Mas é engraçado porque ela é injustiçada mais pelas circunstâncias do que qualquer outra coisa, porque mas por ser a crítica sempre foi... Exato. Quem conhece dificilmente tem coisas ruins. Quem conhece vira fã. A crítica sempre foi muito, muito elogiosa com relação ao trabalho do Terry, porque isso é uma coisa que a gente não falou, inclusive, no fim das contas, mas é importante ser dito. Grande parte do sucesso da série se dá não só pela história, que carrega alguns elementos que são muito diferenciados no universo dos quadrinhos norte-americanos, mas porque o Terry Moore é um excelente artista gráfico. Exatamente. Ele é um desenhista primoroso, ele tem uma noção de narrativa visual sabe trabalhar muito peculiar, com os quadrinhos, com as possibilidades sabe trabalhar com a linguagem dos quadrinhos, sabe buscar outras linguagens para acrescentar os quadrinhos. Isso que a gente estava falando da música é sempre muito, muito entremeado a narrativa. Poema, uma página com uma imagem, um poema. Exato. Isso de tentar trazer outros sentidos à leitura dos quadrinhos. E é uma das coisas pelas quais ele sempre foi reconhecido é o fato de que ele é um retratista de mulheres diferenciado na indústria do quadrinho norte-americano, porque ele traz traços de mulheres reais, tanto nas feições quanto nos corpos. Isso. A gente tem uma história com 2 protagonistas femininas, o que já não é muito comum, e essas protagonistas ainda fogem de certos estereótipos da mulher da HQ americana. Do corpo da Mulher Maravilha, Exato. da caçadora, usar da canário negro. Usar aquele termo que muitas vezes muitas pessoas não gostam, mas é peito e bunda. Ela não é só peito. Exato. Elas não são gostosonas. Elas Exatamente. são mulheres que você fala, eu topo São com mulheres elas. reais. Eu já encontrei essas mulheres na rua. A Cachu, ela é um mercado. pouco mais mignon, ela tem tipo um corpo mais delgado, ela é retratada como uma mulher baixinha. Enquanto a Francine passa aperto porque ela tá sempre acima do peso. Ela engorda, ela emagrece. Ela engorda, ela emagrece, mas ela nunca vai ser. nariguda. Ela é nariguda, ela tem um Nariz nariz, de ela tem um batata. nariz meio judia, assim, tipo. Uma ela- das coisas legais, assim, rapidinho, é quando ela entra numa academia. Sim, Muito É, bom. um dos momentos mais... que eu não aguento, ela não tá nem aí pra aquilo, ela gosta de comer, foda-se. sabe? ela gosta de comer, mas tem que ir pra academia. Uma porque convenção, tem uma ideia. convenção. Pois é, porque tipo. Ela é um Assim, retrato quando das namorar com neuro- o Fred foi seguir Pois é. É isso. E o né? Terry retrata isso, sabe? Tipo, ele faz uma mulher bonita, ele faz uma mulher que, tipo, tem... É o que eu falei, você lê a tem história e você olha traços, assim, quem é esse mas é uma mulher autor? farta, sabe? Não é aquela mulher, assim, tipo, aquela coisa... Inclusive que nos anos 90, assim, tipo... No fim dos anos 90... No começo dos anos 90, fim dos anos 80 era o auge, né? Assim, tipo...
daquela mulher modelo nova-iorquina. Isso. Alta, esquálida, com aquela cara de que passou 7 anos cheirando cocaína, sabe? E muita Tem uma Muita frase, fome. tem uma frase do filme do Um Tira em Los Angeles, do Murphy, do Ed Murphy. Tem uma hora que ele vira e fala: a vilã era alta, branca e loira. E o policial vira pra ele e fala: alta, branca e loira, em Los Angeles. Tá, é a mesma coisa que você falou de uma palmeira. Só tem isso aqui, meu. Exatamente. Ele foge, Exato. né? Tem uma sensibilidade com os personagens. Pois é. E uma coisa que também assim se destaca na habilidade dele com o traço é que as feições dos personagens dele são sempre muito, muito impactantes, assim, são sempre muito arrebatadoras. Ele tem um trabalho de expressão facial que E poucos vale dizer desenhistas que têm. ele usa preto e branco. Vale dizer que ele usa preto e branco. Tudo isso que a Dandara tá assim, enaltecendo ao máximo, e não é sem justificativa nenhuma, é tudo em preto e branco. E eu acho que é isso que deixa a obra mais gostosa ainda. Não há cor na obra. Literalmente é o velho preto e branco que funciona muito bem. Funciona muito bem. Tem o seu lugar, com certeza. E tem a sua função. Aí muito bem, como a gente falou, o Terry Moore tem uma noção muito boa dos artifícios dos quadrinhos e como utilizá-los. Ele não usa nada ali à toa. Ele não usa o preto e branco à toa. Ele não usa o traço que ele usa à toa. Ele desenha de várias maneiras diferentes. Ali é o que cabe com aquela, como ela falou, as expressões faciais, os closes. Ele trabalha muito bem. Bem, às vezes cinematográfico, né? Lembrando série, lembrando a televisão. Sim. Vai numa toada muito fácil. O Terry Moore passou muito tempo como animador da Disney. Ele tem uma noção de ritmo, assim, que deve ter vindo desse trabalho dele. Muito, muito grande. Ok, gente, então por hoje tá bom até demais. Não, vamos ficar mais um pouquinho. Bem, gente, programa Quadrinhos indo embora. Pra variar, como eu sempre falo, a gente nunca começa às 11, nunca termina aos meio-dias. A gente sempre estoura o tempo e vai ter um dia que a alta cúpula vai bater aqui na porta e falar: gente, acabou, vai embora. Que isso? Vocês não vão mais não? Deixa eu aumentar o tempo do programa. Deixa eu aumentar o tempo do programa. Gente, Naomi, muito, mas muito obrigado. Tamo aí. Pela... A primeira de muitas. Exatamente, Dandara. Obrigada, meu querido. Eu fico muito feliz